Olá, meu nome é Raquel. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula de concreto armado, bem em introdução, para que a gente possa se familiarizando, né, com engenharia civil, com esses assuntos. Bom, meu nome é Raquel Andrade Pereira, minha formação, eu sou engenheira civil com especialização em engenharia de estruturas na área de projetos e gestão. E eu fiz mestrado profissional na área de ciências ambientais, que foi muito enriquecedor para minha formação. E minha vida profissional gira em torno da academia, né? Desde muito cedo, quando eu fiz o curso técnico, eu fiz um ensino médio técnico no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E lá eu comecei a trabalhar com projetos de pesquisa, iniciação científica, e foram, né, 14 anos até agora nesse ramo que é minha paixão. E durante meu tempo livre, eu estou junto com a minha família, cozinhando, vendo um filme, estando em contato com o ambiente, com a natureza, e isso para mim é muito relaxante. Para a aula de hoje, eu trouxe para vocês alguns conceitos básicos sobre concreto armado. A gente vai ver sobre a composição do concreto, os tipos de concreto, os tipos de armadura, esforços de tração e compressão e fissuração. Bom, o concreto armado ele é um material composto, né, por vários outros materiais que são cimento, agregado miúdo, como areia, água e agregado graúdo. Também podendo conter aditivos que são utilizados para melhorar ou modificar as suas propriedades básicas, e esses aditivos nem sempre são incorporados, só quando a gente tem alguma necessidade especial, como uma cura mais rápida, ou uma cura mais lenta, ou um concreto de alta resistência, por exemplo. E como a gente sabe, o concreto é uma das estruturas mais utilizadas no mundo, principalmente no Brasil, onde a gente vê que todas as nossas construções são feitas de concreto armado, tanto casas, pistas, pontes, prédios, enfim. São diversos os elementos estruturais que a gente pode construir com esse material. E a utilização em larga escala desse tipo de material, de estrutura, é devido ao fácil acesso às matérias-primas, como o cimento, areia, água, e também com a mão de obra que acaba não sendo uma mão de obra cara, né? Fazendo com que esse material, esse tipo de estrutura, seja utilizado em larga escala em vários tipos de obras. Bom, eu trouxe a diferença de alguns tipos de concreto para vocês. E a gente tem a diferença principal entre concreto simples estrutural e concreto armado. Nada mais é que o concreto simples é aquele elaborado com os materiais que eu acabei de mostrar para vocês, que é areia, cimento, água, agregado miúdo e graúdo, né? Esse tipo de concreto, ele não exige armadura, ou quando tem, numa quantidade mínima ao exigido. E já o concreto armado, ele tem a função estrutural e ele depende da aderência entre o concreto e a armadura. E eles também, esse tipo de concreto armado, não se aplica com alongamentos iniciais, utilizando de armaduras passivas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O concreto armado, aqui nessa tabelinha que eu mostrei para vocês para ficar mais fácil de visualizar, ele é o concreto simples, que é aquela receitinha que a gente acabou de ver, mais uma armadura passiva, ou seja, uma armadura que não possui um alongamento prévio, ela não recebe um esforço de tração prévio. Já o concreto protendido é aquela receitinha, né, o concreto simples, com uma armadura ativa, ou seja, ela recebeu um alongamento prévio, ela foi tracionada antes de ser concretada. O concreto ciclópico é um concreto simples, só que ele é fabricado com pedra de mão, que são pedras grandes. Então, os nossos agregados graúdos nesse tipo de concreto vão ser agregados grandes. E o concreto massa é o concreto lançado em grandes volumes, que quando vocês veem caminhões betoneira, né, aqueles caminhões que têm aquela caçamba giratória, normalmente são para esses concretos de massa. Como eu falei agora, né, sobre armadura passiva e ativa, a armadura ativa, ela é utilizada em concretos de proteção, porque ela é constituída de barras ou fios ou cordoalhas que são destinados à produção de forças de proteção. Proteção, elas recebem uma tensão antes de entrar em funcionamento, ou seja, elas são tracionadas, sendo alongadas, e aí elas formam essa estrutura chamada de concreto protendido. Então são armaduras ativas, ou seja, elas já foram ativadas com uma tensão inicial.
Já a armadura passiva, ela é uma armadura que não foi usada para produzir nenhum esforço de proteção, ou seja, ela não foi previamente alongada, ela tá lá, ó, do jeitinho que ela veio, ela foi lá, foi utilizada dentro da estrutura. E para a gente entender a composição, né, a união entre o concreto e a armadura, a gente precisa entender como eles funcionam, o que que cada um agrega, né, para o outro. Por exemplo, na figura A, a gente tem uma viga feita apenas com concreto simples, como a gente falou, né? Areia, água, brita e agregados graúdos. Então, ela não tem armadura. E essa viga está apoiada, né? Esses dois triângulos são representados como apoios e está recebendo uma carga em cima dela. Vou utilizar essa réguinha aqui meio transparente, mas para a gente ver como é que funciona. Ela está apoiada aqui nas pontas, recebendo uma carga aqui. Essas cargas, elas formam um esforço de flexão, ou seja, ela dá uma dobradinha, sabe? E quando a gente faz esse esforço de flexão no concreto simples, por ele não ter resistência à tração, ele tende a abrir fissuras, que elas começam em sua base e se propagam, tá vendo? Abertura prévia com a fissura em cima. Já no exemplo de baixo, a gente tem uma viga também apoiada, só que a diferença que vocês podem notar, ela tem uma barra embaixo. E essa barra é a barra de aço. E a barra se localiza embaixo porque quando a gente faz um momento de flexão, a parte de cima do concreto tende a comprimir, ou seja, ela é espremida, né? De forma de dizer. E embaixo ela sofre um alongamento, ou seja, uma tração. Como o concreto não é resistente à tração, a gente coloca o aço ali embaixo para ele combater esses esforços. Com isso, a gente não tem uma abertura prévia de fissura. São abertas várias microfissuras, fazendo com que esse concreto tenha um funcionamento muito melhor e tenha uma durabilidade maior também. E falando sobre tração e compressão, a gente tem que a tração é um esforço aplicado na mesma direção, porém em sentidos opostos, ou seja, a direção aqui ó, horizontal, porém em sentidos opostos. Ela é puxada, ó, meu dedo formando a seta. Uma vai para a esquerda, outra vai para a direita. Isso forma tração, é um esticamento. Já a compressão, ela ocorre uma força axial, é o contrário, só que é no sentido dirigido para o centro da peça. Finge que meus dedos aqui, ó, são as setas, elas vão para o interior da peça, fazendo com que essa peça seja espremida, vamos dizer assim. E nessa imagem a gente consegue ver bem como é que funciona isso. O carregamento fazendo com que haja a tração embaixo e a compressão em cima. Bom, como eu falei para vocês sobre fissuração, é importante falar para vocês o que é uma fissura. Fissura é uma abertura pequena, de pequena espessura no concreto, e ela se deve à baixa resistência à tração. Como eu falei para vocês, o concreto não é resistente à tração. Por isso que a gente utiliza as barras de aço. Apesar das fissuras serem um fenômeno natural, elas têm que ser controladas, porque senão elas podem ser indesejáveis. As fissuras elas devem ter normalmente 0,3 milímetros, de acordo com a NBR 6118, que ela vai ser uma grande amiga nossa. E a gente tem que controlar essas fissuras, porque se essas fissuras saem do limite de 0,3 milímetros, elas podem evoluir para uma rachadura, que tem uma espessura muito maior e que pode prejudicar a funcionalidade da nossa peça. E essas fissuras elas também podem ocorrer devido a um fenômeno chamado retração. E também podem ser diminuídas ou controladas por uma cura cuidadosa nos primeiros dias de concretagem. E o que é retração? Retração é a diminuição do seu volume, geralmente motivada pela eliminação de água contida em seu interior. Tem esse nomezinho chato aí, exsudação. Mas o que é a retração? Nada mais é do que quando o elemento começa a perder água. Porque a gente tem água lá na composição do concreto. E essa água é eliminada naturalmente, porque o concreto vai perdendo água em forma de vapor. E quando a gente fala de cura, é o objetivo evitar a perda de umidade, controlar a temperatura por um período suficiente para atingir o nível de resistência desejado. Ou seja, se a gente quer que o concreto tenha aquela resistência que a gente projetou lá, a gente tem que controlar essa cura, que é mantendo essa umidade, a gente vai manter ela lá no nível máximo, nível saturado, ou seja, a água tem que estar lá nos limites, porque quando ela começar a sofrer retração, a gente não vai ter uma retração extrema causando fissura, né?
Aqui tem uma questão, ela está um pouco longa para se ler, então, para a gente resumir, eu vou tentar, né, ser mais rápida com ela. Com o objetivo de obter um concreto de boa qualidade, o lançamento de uma mistura adequada deve ser seguido pela cura em um ambiente adequado, durante os primeiros estágios de endurecimento. Sobre a cura do concreto, assinale a alternativa correta. Vamos analisando. A cura à temperatura normal tem por objetivo manter o concreto saturado, certo, a gente acabou de falar, ou o mais próximo possível, até que os espaços na pasta de cimento fresca, inicialmente preenchidos com água, sejam ocupados até o nível desejado pelos produtos da hidratação do cimento. O que ele quis dizer com isso? Que quando a gente controla essa hidratação, a gente mantém a água lá no nível máximo, a gente proporciona para esses elementos constituintes do concreto, que é o cimento, a areia, a água, que eles sofram o processo químico e que cada um ocupe os seus espaços, ocupando esses espaços que estavam ocupados pela água anteriormente. Então, a gente pode ver, para resumir, que essa é a questão certa. E eu deixei aqui 3 questões para a gente pensar, resumir sobre a nossa aula, que é quais as funções do concreto e da armadura nas peças de concreto armado, que a gente falou lá no início, né? Que o concreto, ele tem a função de resistir à compressão, porque eu falei o tempo todo que o concreto não resiste à tração. Então, as armaduras nas peças de concreto armado, elas têm a função de resistir à tração, fazendo com que eles trabalhem em conjunto. A gente chama isso de uma estrutura monolítica. Já a questão número 2, a gente pede o quê? Defina a armadura passiva de armaduras ativas. O que é uma armadura passiva? É aquela que está lá bonitinha, com seu tamanho certinho, que não sofreu alongamento prévio. Já as armaduras ativas, elas sofreram alongamento prévio e são utilizadas no concreto protendido. E a diferença entre concreto protendido e concreto simples, armado simples? Concreto armado simples é aquele que possui uma armadura passiva, pois ela não sofreu alongamento prévio. Já o concreto protendido teve esse alongamento prévio, né, da armadura ativa. Aqui eu trouxe algumas referências para vocês, que são algumas normas que são muito importantes para o desenvolvimento dessa disciplina. E com isso eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.